Hoje, 25 de outubro, rememoramos o dia de Frei Galvão. Ele nasceu no dia 10 de maio de 1739, na vila de Santo Antônio de Guaratinguetá, atual cidade de Guaratinguetá, no Vale do Paraíba. A vila estava na região chamada Capitania de São Paulo, hoje Estado de São Paulo. Frei Galvão era o quarto de 10 filhos de uma família muito religiosa, rica e nobre. Seu pai, Antônio Galvão de França, português, era o capitão-mor, prefeito da vila de comerciantes, que pertencia à Ordem Terceira Franciscana. A mãe de Frei Galvão era Isabel Leite de Barros. Frei Galvão, aos 13 anos de idade, foi enviado pelos pais ao seminário jesuíta Colégio de Belém, em Cachoeira, na Bahia, para estudar ciências humanas. Ele estudou no seminário de 1752 a 1756, onde progrediu nos estudos, especialmente na construção civil e na prática cristã. Em 1755, recebeu a notícia da morte prematura de sua mãe. Esse fato fez com que ele assumisse Santana, de quem era devoto, como mãe espiritual. Tanto que seu futuro nome de religioso será Frei Antônio de Santana Galvão. Tornou-se franciscano no convento de Macacu, em Itaboraí, Rio de Janeiro. Em 11 de julho de 1762, o frei foi ordenado sacerdote e transferido para o convento de São Francisco, na cidade de São Paulo. Lá, ele continuou os estudos de filosofia e teologia. Em 1768, foi nomeado confessor, pregador e porteiro do convento. Era um cargo importante na época. Frei Galvão se destacou nesse cargo de tal forma que a Câmara Municipal lhe deu o título de o Novo Esplendor do Convento. Em 1770, foi convidado para ser membro da Academia Paulistana de Letras. Isso porque ele compunha peças poéticas em latim, odes, ritmos e epígramas. Entre 1769 e 1770, Frei Galvão recebeu a missão de ser confessor no recolhimento de Santa Teresa, um tipo de convento que abrigava devotas de Santa Teresa de Ávila, em São Paulo. Lá, ele conheceu a irmã Helena Maria do Espírito Santo, uma freira penitente que dizia receber um pedido de Jesus, a fundação de um novo recolhimento. Num tempo em que construções de conventos de ordens religiosas e até de igrejas eram proibidas em todo o império pelo Marquês de Pombal, Frei Galvão assumiu as consequências e fundou um novo recolhimento, chamado Recolhimento Nossa Senhora da Luz. A fundação foi inaugurada em 2 de fevereiro de 1774. O povo queria o Mosteiro da Luz. A construção deste demorou 28 anos e deu origem ao Bairro da Luz, em São Paulo. Ao defender um homem, o frei acabou sendo preso, mas o povo, as irmãs e o bispo de São Paulo, Dom Manuel da Ressurreição, recorreram ao superior
escrevendo-lhe que nenhum dos habitantes dessa cidade será capaz de suportar a ausência desse religioso por um único momento. Depois de 1781, Frei Galvão foi nomeado mestre de noviços em Macacu e em 1798 assumiu o cargo de guardião do convento de São Francisco. Em 1881, Frei Galvão fundou o convento de Santa Clara, em Sorocaba. 8 meses depois, voltou para o convento de São Francisco, em São Paulo. Ali, atendia o povo, orientava, aconselhava, rezava pelas pessoas e ensinava as irmãs. Era um homem de muita e intensa oração. Por isso, alguns fenômenos místicos em sua vida foram presenciados por testemunhas. Fenômenos como o dom da cura, dom de ciência, bilocação, levitação, foram famosos durante sua vida, sempre em vista do bem de doentes, moribundos e necessitados. Certa ocasião, Frei Galvão foi a Guaratinguetá para pedir recursos para a construção do Mosteiro da Luz. Terminada sua missão, tinha que regressar por causa de compromissos no convento. Nisso, alguns homens vieram pedir que ele fosse até uma fazenda distante rezar por um amigo que estava padecendo com uma pedra no rim há dias. O homem estava quase morrendo e impossibilitado de ir até lá. Frei Galvão teve uma inspiração. Escreveu num pedacinho de papel uma frase do ofício de Nossa Senhora. Depois do parto, ó Virgem, permaneceste intacta. Mãe de Deus, intercedei por nós. Frei Galvão embrulhou o papelzinho em forma de pílula e deu aos amigos do doente, dizendo que ele tomasse aquilo em clima de oração, rezando o terço de Nossa Senhora. Mais tarde, espalhou-se a notícia da cura daquele doente. 3 dias depois, o frei foi procurado por um homem aflito. Sua esposa estava em trabalho de parto há quase um dia e corria o risco de morte. O religioso fez 3 pílulas e deu ao homem com as mesmas recomendações. O homem levou as pílulas para a esposa, que a tomou e conseguiu dar à luz um filho com saúde. Daí em diante, a fama das pílulas de Frei Galvão se espalhou. O povo começou a procurá-las de tal maneira que ele teve que pedir às irmãs do recolhimento que produzissem as pílulas. Depois, ele as abençoava e as irmãs distribuíam para o povo. Desde esse tempo, há inúmeros relatos de graças alcançadas através das pílulas de Frei Galvão. Frei Galvão faleceu no Mosteiro da Luz em 23 de dezembro de 1822, poucos meses depois da independência do Brasil. Faleceu na graça de Deus, com fama de santidade. Uma multidão de luto veio se despedir do santo, que encantou a cidade de São Paulo. Ele foi sepultado na igreja do Mosteiro da Luz. Até hoje, o seu túmulo é destino de peregrinação de fiéis que vêm pedir e agradecer as graças recebidas por sua intercessão. Em 1998, Frei Galvão foi beatificado pelo Papa João Paulo II, recebendo os títulos de Homem da Paz e da Caridade e de patrono da construção civil no Brasil. De seu processo de beatificação constam 27.800 graças documentadas, além de outras consideradas milagres.
Em 2007, foi canonizado por Bento XVI, tornando-se o primeiro santo brasileiro. Frei Galvão, rogai por nós.